será Corazim, Betsaida, Tiro, Sidônia, Cafarnaum? Cidades. São cidades. Será que hoje Deus não poderia dizer para nós assim: ai de ti, Alvorada, ai de ti, Viamão? Porque se em Porto Alegre ou Gravataí tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitentes. Ou o contrário, né? Ai de ti, Gravataí, ai de ti, Porto Alegre. Quais são os milagres que nós ainda não observamos e que não nos conduz a um processo real de conversão? Talvez nós aqui temos uma grande experiência da presença de Deus, que é a nossa romaria. Eu acho que é uma experiência muito bonita da presença de Deus, não só pelo número de pessoas que se reúnem, mas pelas manifestações de fé que nós temos. Mas quem sabe hoje Deus ainda não diz para nós: ai de ti, Alvorada. Talvez neste tempo tão importante que nós estamos vivendo, por nosso município. E aí nós até poderíamos nos perguntar: quem é Alvorada? Quem é Alvorada? E aonde ainda esta alvorada precisa se converter? Esse é o Evangelho de hoje. Mas o nosso tema hoje é voltado para aquela que deu testemunho do Cristo ao acolher em seu ventre. E hoje nós então vamos olhar para essa alegria que Maria tem em acolher os necessitados de Deus. E o texto que nos lembra essa passagem é justamente a visita que Maria faz à sua prima Isabel. Estando ela também grávida, Maria vai ao seu encontro. Dizem alguns teólogos que Maria vai lá para partilhar de sua alegria, e sabendo que sua prima também está grávida, também pela ação de Deus vai partilhar desta mesma alegria. Outros dizem que ela vai lá para se colocar a serviço, servir a sua prima. Mas nas duas versões nós encontramos esta bonita presença de Maria em buscar compartilhar de sua vida, daquilo que acontece em si, para com a sua prima Isabel, que recebe a mesma graça de Deus. Mas quero voltar aqui ao início da nossa conversa hoje. Quem são os necessitados de Deus? Nós somos convidados também, junto com Maria, a viver esta alegria de acolher os necessitados de Deus. Mas quem são esses necessitados? Talvez para a pastoral da criança, é cada criança que vive uma situação, às vezes, de miséria, uma situação de desnutrição. Talvez para nós seja até mesmo alguém que mora perto de nós, que convive conosco, que passa por dificuldades, seja na questão financeira, seja na questão de sua saúde. Mas quem são esses necessitados de Deus? E para começar a refletir sobre isso, também gostaria de contar uma história, não é uma história, contar um fato que aconteceu na minha vida. Não é história porque ele é real. O fato que aconteceu na minha vida e que já me marcou muito, e certamente vai marcar toda a vida toda a minha vida sacerdotal. Eu fui ordenado há pouco tempo, no dia 16 de janeiro de 2010. E a minha primeira nomeação foi para ser vigário paroquial da paróquia São João Batista de Camaquã. Uma realidade bastante distinta, porque é uma paróquia, assim, que nós podemos dizer que se vive um espírito bem missionário pelas distâncias, pelas dificuldades de atender assim até mesmo o interior, em que comunidades têm
missa uma vez por mês, quando o padre consegue chegar, quando o padre não fica preso na estrada. Mas logo nos meus primeiros dias em Camaquã, nas minhas primeiras semanas, não recordo bem quanto tempo fazia que estava lá, lá nós éramos 3 padres na paróquia, e eu fui escalado para rezar a missa de terça-feira à noite, na Matriz, às 19 horas, que é a missa, assim, da semana, a missa mais importante da cidade. É o dia das bênçãos, das confissões. Então, realmente, lá a igreja, nesse dia, fica lotada. E como, então, tem sempre a oportunidade de confissão, o padre Adilar, meu colega de turma, estava também presente, entendendo confissões. E ao final da missa, então, é costume, durante a semana, quem fecha a igreja é os padres. E isso, geralmente, o padre que é responsável por rezar a missa, ele é responsável por fechar a igreja. Terminada a missa, tudo normal, estava aprendendo, mas não tinha feito nenhuma heresia durante a missa, tinha rezado direitinho. Terminada a missa, estou fechando a igreja e fechei, eram 2 portas laterais, fechei as 2 portas e estou indo fechar a porta do fundo. Quando estou mais ou menos na metade do corredor, a igreja é grande, comprida, eu enxergo do outro lado da praça um mendigo, um andarilho. Uma barba bem longa, cabeludo, bastante maltrapilho, com um saco. E ele também, na mesma hora que eu olho para ele olha para mim. Nós estamos distantes, ele está do outro lado da rua, escorado no muro da praça. E ao me ver, ele vem em direção à igreja. E qual é o meu pensamento? Ele vai me pedir dinheiro. Vou ligeiro fechar a porta, porque eu não tenho dinheiro e eu não tenho uma desculpa para dar para ele. Vou ligeiro fechar a porta. Acelerei o passo, 2 portas grandes de madeira. Isso o padre de lado até veio me ajudar também a fechar a porta. Tem um átrio assim dentro da igreja. E quando eu fechei o primeiro lado da porta, não deu mais tempo. Ele chegou. E aí ele olhou para mim e eu meio que estático, olhei para ele e disse: é agora que ele vai pedir dinheiro. E ele estendeu a mão e eu também automaticamente levei a mão. E ele me largou um punhado de moedas na minha mão e disse: eu sou pobre, mas também tenho fé. Quem era o necessitado de Deus? Ele ou eu? Eu era o necessitado de Deus. Por isso, às vezes a gente olha para o outro na sua condição e vê nele e pensa nele um necessitado. Mas às vezes é o reflexo dele e diz que nós é que somos necessitados de Deus. Porque até mesmo pela fé que nós recebemos, pela consciência que nós temos, nós às vezes passamos por cima daquilo que é muito simples na nossa vida de fé. Viramos as costas por aquilo que deveria ser um ato de amor nosso. E talvez estes nos ajudam a reencontrar o caminho. Nos ajudam a mostrar as necessidades que nós temos. E eu tenho isso presente na minha vida porque foi um tapa que eu levei na cara. Hoje eu ajo diferente com aquele irmão que eu encontro na rua, ou com aquele irmão que vem até mim. Não dou dinheiro sempre não, porque a gente tem que saber também ajudar a conduzir as pessoas a não só fazermos assistencialismo, e talvez aí esteja um grande erro das nossas pastorais sociais, aí esteja um grande erro da nossa igreja. Nós somos muito assistencialistas, mas nós não promovemos a pessoa no todo com sua dignidade. Mas eu sempre acordo, não porque eu tenho para dar para eles, mas porque eu sei que eles têm muito a dar para mim. Eu hoje nunca mais vi aquela pessoa, mas a imagem que ficou para mim, daquele indigente, daquele mendigo, como nós queremos chamar, é a imagem de Cristo. Era necessário que no início do meu sacerdócio eu passasse por isso,
para reconhecer nesses irmãos e nessas irmãs não os necessitados de Deus, mas o próprio Deus, que vem suprir as minhas necessidades. E olhando para Maria, eu vejo justamente isso. Maria também é uma necessitada de Deus. Mesmo tendo carregado no seu ventre Jesus, tendo gerado o Salvador, o próprio Deus, e ela nunca fez disso motivo de orgulho na sua vida. Pelo contrário, sempre numa atitude humilde, numa atitude até mesmo de pequenez, sobre se colocar como uma necessitada de Deus. Tendo ela toda a graça, soube se fazer necessitada de Deus. E só por isso é que nós podemos dizer que ela acolhe com alegria os necessitados. Nós só vamos poder acolher de fato os necessitados, aqueles que necessitam de Deus, se nós também nos sentirmos necessitados. E nós temos que tentar tirar até esta imagem negativa que nós temos de quem necessita de Deus. Talvez o teu irmão que está agora ao teu lado aqui seja hoje para ti um necessitado, se não de Deus, mas de uma palavra de carinho, de conforto, às vezes de um sorriso, de um gesto de amor. Talvez você aqui hoje seja um necessitado,